Ok, pessoal, boa tarde de novo, bom dia. Retomando aqui o tema que a gente acabou de iniciar, nós estamos falando sobre Minha Grande Teoria de Tudo, de Thomas Campbell. É uma teoria e também uma série de livros, são 3 livros, uma trilogia. E a gente começou falando sobre cocriação, esse é o foco dessa sequência de vídeos, né? E a gente como primeiro tópico importante para compreender bem a questão da cocriação sob a luz desta teoria da física do Tom, nós falamos do princípio da incerteza e descrevemos o que ele é e como que é o mecanismo que ele afeta, facilita ou dificulta a realização por nossa parte, a influência com a intenção de probabilidades futuras, ok? Vamos continuar nesse tema então. Lembrando que eu resolvi quebrar esse vídeo em 2 ou 3 partes. Eu tinha começado gravando tive um problema na gravação, perdi ela toda, mas eu achei que ele ficou muito extenso, então resolvi quebrar em algumas partes, até pela facilidade de carregar e pela oportunidade de vocês darem seguimento no assunto. Então, o tema aqui é cocriação da realidade, né? Como é que isso funciona e é visto dentro da teoria My Big Toe, como é que ela explica o mecanismo de funcionamento e como é que essas explicações mostram para nós o que é mais fácil ou difícil executar em termos de modificação da probabilidade de ocorrência de eventos futuros, ou seja, fazer com que algo aconteça ou deixe de acontecer, algo que aparentemente vai acontecer ou algo que não vai que aconteça, não é? Influenciar em eventos futuros a nossa descrição, né? De acordo com a nossa intenção. Tá? Então, assim, o primeiro ponto discutido foi o princípio da incerteza, espero que tenha ficado claro. Caso não tenha, fiquem à vontade para fazer perguntas, eu volto ao tema novamente em vídeos adicionais, posso aprofundar mais. Agora, outro ponto importante aqui para explicar agora é a questão dos conjuntos de regras, ok? Dentro da teoria da realidade virtual, ou da hipótese da simulação sobre a qual esta teoria trabalha, como eu disse antes, né, ela também explica a mecânica quântica, vários dos aspectos dela, né, e está em linha com isso, não é que a mecânica quântica esteja errada, como eu disse antes, a mecânica quântica detecta algumas coisas do processo de funcionamento que ajuda você a quebrar os paradigmas, mas não é a física quântica que te permite executar as coisas, não é? É um outro processo o qual não é explicado pela física quântica, mas isso realmente possível influenciar essas possibilidades futuras. Tá? E o livro do Tom Campbell explica tudo isso. Então, outro ponto, o ponto seguinte agora, que nós vamos focar é essa questão dos conjuntos de regras. O que são os conjuntos de regras? Agora, suponha, a realidade é baseada em consciência, né? A consciência fundamental, o sistema mais amplo de consciência, gera tudo o que vemos e muito mais, né? Muito além daquilo que não vemos também, a gente vem de outra fonte, né? A fonte é muito mais ampla, né? Vamos poder dizer, isso aqui é uma gota d'água num oceano, né? Isso que aparenta ser uma realidade física. Dentro de um sistema fractal de consciência, um ecossistema fractal de consciência, que gera essa aparência de realidade de uma forma digital e virtual, ok? Então, assim, a partir desse modelo de compreensão, você pode fazer várias associações com videogames, com simuladores, como no exemplo anterior que eu dei aí você aprender a pilotar um avião através de um simulador de voo, não é? Então é tudo uma questão, fica muito mais fácil de entender com esse tipo de linguagem do que com alguma linguagem misteriosa, né? Então a gente faz as associações e a compreensão por essa metáfora fica bastante clara. Isto funciona, sendo digital e virtual, da mesma forma de um programa, com linhas de programa, né? Então nós estamos dentro de programas. Então o que é que cria a nossa realidade, o que é que limita a nossa percepção nela? É o conjunto de regras, né? A programação escrita dentro desse funcionamento, desse modo de funcionamento, dessa consciência maior, desse sistema de consciência, que é o computador. Nós não estamos falando do computador de uma civilização mais avançada, de uma civilização alienígena, na mão de um cientista maluco, não é nada disso. Isso é uma questão de evolução natural, uma consciência primordial evolui essa capacidade digital e gera isso para ter essa possibilidade de crescimento e aprendizado
e de interação dentro dessas realidades virtuais, para outras consciências, que são unidades de consciência menores, que somos nós, que somos parte dessa consciência maior, isolada por um conjunto de regras, como a gente vai entender agora. São dois níveis que o sistema faz essa geração do ambiente, né? A geração do ambiente como um todo e do indivíduo, somos cada um de nós. Então, um conjunto de regras do programa equivale ao que seria a ciência física, né? A física, a biologia, todo o conjunto das nossas ciências, que a gente está buscando detectar como a nossa realidade funciona, e a gente acaba descobrindo as leis de funcionamento da realidade. Provavelmente ainda estamos longe de descobrir todas, mas já temos várias delas, né? Temos o limite da velocidade da luz, como teto, temos a física do Einstein, da relatividade para as altas velocidades e para as grandes distâncias, temos a mecânica quântica para, de alguma forma, nos mostrar como as coisas parecem funcionar no nível micro das partículas pequenas, né? Que, aliás, foi o que detonou toda essa percepção, né? De um lado, tudo é relativo pelo nível macro, né? O tempo, inclusive o tempo, e a distância. E de outro, tudo é relativo pelo nível micro, porque as coisas parecem estar lá, mas não estão, e se o observador não olhar, não aparece. Isso é exatamente essa parte final aqui, como é a questão do videogame. No videogame, numa programação, todo o espaço que você pode percorrer dentro daquele videogame já está pré-definido lá, por um conjunto de regras do programa. E você pode entrar ou não. Enquanto você não entra num determinado ambiente, ele é um ambiente potencial. A partir do momento que você entrou, efetuou alguma ação lá dentro, moveu alguma coisa, destruiu algum inimigo, ficou resíduo lá, né? Esvaziou algum cofre por alguma coisa que encontrou lá, se você voltar depois naquela sala, ela continua guardando a situação histórica que estava lá da sua visita anterior. Se você nunca visitou, aquilo existe em potencial, mas nunca foi visto, então, portanto, nunca foi renderizado, que é a palavra que existe para fazer com que isso apareça na sua tela para você ver, né? Então, essa associação com o videogame é fantástica. Então, assim, um videogame tem o conjunto de regras, né? No nosso caso, vamos supor que somos uma realidade virtual, então existem dois grandes conjuntos de regras. O principal, que determina as leis da física de funcionamento no universo que a gente percebe aqui, ou seja, gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, puxando as coisas para baixo, para o centro do planeta, que é redondo, né? Dentro desse ambiente ele funciona desta forma, ele é redondo, mas é virtual, né? Então, né, fisicamente nem está ali, né? É uma questão de percepção. Então, poderia ser de qualquer outra forma, mas é assim que é na forma atual. Então, as leis da física, elas são geradas através de linhas de programa, o que pode e o que não pode ser feito e como funciona cada interação entre objetos, matéria, eletricidade, luz, tudo isso, né? E pode parecer estranho, mas explica muita coisa, para não dizer que explica tudo, né? Dentro daquelas dúvidas normais que existem da ciência atual, né? Por exemplo, a questão da velocidade da luz, né? A velocidade da luz, ela é suposta, ela foi batida por decreto que ela é constante, foi batida por decreto que a luz se movimenta. É uma coisa que eu não sabia, essa última, inclusive. Quer dizer, tinha gente que achava que a luz não se movia e um que achava que a luz se movia. O cara acabou falando mais grosso, ganhou massa e obrigou o outro a engolir em seco, ok? Então ficou valendo que a luz se move. E aí você vai pensar, pô, mas a luz não se move? Pois é, né? Para minha surpresa, eu não tinha parado para olhar isso, mas a luz não se move, né? E na verdade, a realidade virtual explica também isso, né? Se você for ver, é exatamente como numa tela de cinema, né? Você tem uma foto lá, e outra foto, e outra foto, e outra foto, todas fixas, que postas em sequência numa velocidade tal, de uma forma tal, o seu cérebro não percebe. Então acaba sendo tudo percepção. O movimento é percepção entre um frame e outro. Se você raciocinar que a realidade é virtual, apesar de ser em 3D, a percepção é a mesma coisa. Entre um ponto e outro, né, existe um hiato, são dois pontos fixos, ou vários pontos fixos, e a passagem do tempo, a rodagem do programa, gera a sensação de movimento. Então você não tem um ponto de luz se deslocando. Ele está fixo num local, fixo no outro, é exatamente como ocorre no cinema ou no videogame, né? Então, o cara que falou no início que a luz não se movia, né, podia ser que a luz não se movesse,
ele tinha talvez muito mais certeza não, mas teria muito, hoje em dia teríamos muito mais coisas consubstanciando a proposta dele do que a do movimento da luz. Mas, né, venceu a força, venceu a ignorância. Enfim, não é esse o tópico, então voltando, as leis da ciência. Tá? As leis da ciência representam, é o que a gente detecta do que é o grande conjunto de regras principal para o funcionamento do universo da forma que funciona. Né? E o conjunto de regras menor, que é específico para o indivíduo, que limita as tuas ações, as tuas percepções na forma dos 5 sentidos. Você pode ver, você pode cheirar, você pode saborear, você pode tocar, né? Você pode, acho que pensar também, talvez se classificaria nisso, mas são aquelas coisas que você pode fazer que te limitam às percepções e também te dão individualidade, porque do contrário, você é parte de um conjunto, esse conjunto percebe as coisas como um todo e não percebe uma individualidade, apesar de você estar lá dentro. E você, estando delimitado por esse conjunto de regras, te dá essa sensação de individualidade que te permite acionar as coisas nesta realidade aparente, participar, interagir, né, ter resultados, né, tomar ações de livre-arbítrio, se você estiver atento para prestar atenção no que está fazendo, tomar essas decisões e extrair aprendizados das consequências da intenção que você teve para essa ação e da própria ação. Né? Então, assim, o ambiente é gerado desta forma. Agora, assim, a minha sensação a esta altura é que esses nem são os principais obstáculos, ok? Então, essas coisas, as gerais, te dizem o que você pode fazer aqui. Você pode levantar um objeto acima de tal peso, você, no princípio, não consegue. Você tem uma força X, o objeto pesa tanto por conta da gravidade. Então, as leis do conjunto delimitam o que você pode fazer ou não. Você não dá um pulo para cima e voa até o espaço, né? Então, essas são as regras gerais que dão consistência no ambiente, no cenário, ok? E as outras são aquelas que dão consistência nos métodos de interação com o cenário. Então, cada indivíduo aqui está sobre esse conjunto global que impacta a todos e sobre o conjunto de regras individual que impacta a percepção de cada um. Então, aí por esse ângulo você começa a ter pequenas diferenças, mas no final todo mundo tem o seu conjunto de regras pequeno. Mas que é padronizado, né? Ninguém tem 7 sentidos, 9 sentidos, são 5 sentidos. Visão, tato, são 5. Então esse conjunto de regras é padronizado, só que o outro é aplicado individualmente. Um é aplicado globalmente, outro individualmente. E existe o que eu chamo de um terceiro conjunto de regras, que são aquelas regras que você impõe a você mesmo, né? E são as suas crenças, os seus dogmas, às vezes não são seus, né? Foram herdados na maioria dos casos, são coisas que a lavagem cerebral e a linguagem de manada vai jogando na sua cabeça que as coisas são de um determinado modo. Um exemplo muito simples, tudo é sólido. Bom, hoje em dia a gente já sabe que nada é sólido, né? Isso hoje em dia não surpreende ninguém, né? Mesmo que você acredite que a coisa pareça matéria, né, você sabe que ela é feita de moléculas, que são feitas de átomos, que são feitas de prótons e nêutrons e elétrons, que são feitas de muons, de não sei o que, de subpartícula, que você cava e só encontra vibração e espaço vazio. Então a sensação de toque, a sensação de solidez é uma sensação, é uma interpretação imposta a nós pelas nossas restrições visuais, né? Nosso conjunto de regras específico, então você tem essa percepção das coisas como sólidas, né? Agora, voltando ao fio da meada, a questão daquelas que você impõe sobre você mesmo, que você, como dizia o Ford, né? Se você acha que pode, você está certo, e se você acha que não pode, você está certo também, porque você tem aquilo como crença, e ou vai dar certo ou não vai dar certo, da mesma forma, porque você acredita naquilo. Crenças não são apenas as religiosas, esqueçam isso, né? Não estou falando disso aqui, mas claro que impacta também, né? A sua vida, o que você pode ou não pode fazer, tem um monte de gente tentando te dizer o que pode ou não pode ser feito, né? Então são coisas que estão na sua cabeça pela família, pelos amigos, muitas vezes comportamento de manada, que a gente chama isso, e isso está lá arraigado, né? E, inclusive as crenças físicas, né? Dessa mesmo que eu estava falando, né? Da ciência, né? A crença, a ciência é uma das coisas mais cheias de crença, né? Ela teoricamente prega que você analisa as situações de uma forma isenta, olhe para elas,
faça experimentos, extraia dados e extraia conclusões dos dados. Mas, muitas vezes, ela impede que os experimentos e as conclusões e os dados sejam extraídos, porque ela já te dá, que nem num caso desse da velocidade da luz, pumba, alguém bateu o martelo e disse que aquilo acabou-se, né? Do movimento da luz. Quer dizer, esse é um, mas existem vários assim, né? O Big Bang, são coisas que todo mundo diz que a realidade é material. Tudo isso são crenças, não está provada de forma alguma. Como é que alguém prova que a realidade é material? Só porque parece material, que quando você cava ela só tem espaço vazio. Então como é que ela é material? Ela é energética, né? É energia, e no fundo, no final, não é a energia comum que a gente está acostumado a imaginar, que ela também é virtual. Porque a energia que existe aí é a energia da informação. Informação é energia, né? E tudo que está sendo lidado aqui é com base informacional. Então, isso, teoricamente, é muito mais fácil de mudar um bit do que de mudar 1 quilo de lugar, né? Uma coisa é a informação de que aquilo é 1 quilo e outra coisa é aquilo ser 1 quilo, né? Uma coisa é a informação de ser 1 tonelada, se isso facilitar mais, e outra é aquilo ser 1 tonelada, né? Então a realidade virtual, na realidade, torna tudo mais leve e mais possível, né? Mas dentro de determinadas limitações, né? Outra coisa que o conjunto de regras maior provê é a consistência histórica, é o sistema mais amplo de consciência. Você teve um start lá atrás, a coisa veio evoluindo, né? E chegou no ponto que chegou. Então, até hoje, né, passei na esquina e vi uma árvore lá. Eu acho que já comentei isso no vídeo anterior. Faz parte da história, todo mundo viu, todos os vizinhos já viram, né? Então tá lá, vai ficar, é que nem um videogame. Já entrou naquela sala, ela já renderizou, você já mexeu em coisas lá, já alterou. Se você voltar lá, fica difícil mexer de novo, né? O conjunto de regras garante consistência para garantir a credibilidade da escola, a credibilidade do simulador, ok? O fato de você não estar, talvez, curioso e aprendendo sobre isso para burlar o simulador, né? Quer dizer assim, o simulador existe e ele vai impor a regra dele. A questão é, você pode usar isso de uma forma inteligente a seu favor, né? E trabalhar a favor do aprendizado, do crescimento e influenciar naquilo que você puder influenciar, ou ficar batendo cabeça à vontade por aí. Então, cuidado com o terceiro conjunto de regras, que é imposto a você mesmo por você mesmo, né? Trate de se livrar dessas barreiras, trate de identificá-las e ir trabalhando com elas, vendo que elas não são tão sólidas quanto parecem. Sejam científicas, religiosas, de cultura, política, de futebol, né? Seja do que for, mas assim, cuidado com as crenças, porque elas te atrapalham e te bloqueiam, mais do que as barreiras naturais, né? Porque se você tem, você está desenvolvido o suficiente, percebe que isto é virtual, e você sabe que existe uma realidade fora desta, também virtual, relativamente falando, né? Ou também real, e você pode visitá-la, pode aprender com ela, pode manipulá-la, questão de saúde, por exemplo, aquele exemplo que a gente estava dando da questão do tumor no vídeo anterior, né? Então, você entendendo as regras do jogo, é muito mais fácil se focar, né? Se foca naquilo que é pessoal, naquilo que é para você, que não é público, né? E que possa ter impacto, que possa te ajudar, e ajude a co-criar isso, sim senhor, fique à vontade, né? Desenvolva-se para isso, mas tem que se desenredar das crenças, porque o que te impede são sempre as crenças, né? E aquela história, como disse alguém de novo aí também, acho que já citei no vídeo anterior, alguém não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? O fato de você considerar algo impossível, ele já determina que você não vai fazer nada sobre, nem vai tentar, né? Mas entenda, use essa teoria, fique à vontade para ler, criticar, e discutir, duvidar, e experimentar e chegar às suas próprias conclusões. É isso que o Tom sempre fala e eu faço dele as minhas palavras, né? É muito útil, ajuda você, e quanto melhor você entender o mapa do território, mais fácil para lidar com ele e aprender com ele, ok? Bom, isso termina essa parte, depois eu vou tentar fazer mais uma terceira parte conclusiva para tentar fechar com mais alguns pontos e principalmente a questão da percepção, né? E concluir essa série de 3 vídeos. Muito obrigado, até logo.